Vídeo com informações importantes, porque a qualquer momento o Flamengo pode negociar a venda de um zagueiro do atual elenco rubro-negro, do elenco profissional, tá? Tem também a apresentação do goleiro Andrew, e ele falou muita coisa maneira demais, muita coisa importante, falando sobre até mesmo o interesse do Botafogo, que, vou dar um spoilerzinho, segundo ele, não teve nada. Como assim? A gente vai trazer essa informação. Tem também atualização sobre Marcos Antônio. O Flamengo desistiu do volante do São Paulo. Como é que está essa situação? Arrascaeta mandando papo nas redes sociais sobre planejamento. É isso mesmo. O meia uruguaio, atual camisa 10 e também capitão da equipe rubro-negra, se pronunciou, não ficou calado não. E a gente vai trazer aqui o que disse o Arrascaeta, o craque rubro-negro. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos lá, galera. André foi apresentado, gostei demais da entrevista coletiva dele, na apresentação, ele mostrando a vontade que ele tem ao vestir a camisa do Flamengo, o sonho que ele está realizando, e o sonho não é só dele, segundo ele, é da família dele também. Falou sobre o interesse do Flamengo, que até o momento não está acreditando que a ficha dele não caiu. Inclusive o repórter Léo José, que acompanhou a entrevista coletiva dele em loco, eu não acompanhei, obviamente, ao vivo, porque eu estava no programa no SBT, mas depois eu fiz questão de acompanhar lá na Flamengo TV, e o Léo José destacou aqui algumas declarações, abre aspas, representa o sonho de muita gente, chego com muita vontade de jogar, sinceramente, ainda não caiu a ficha, projeto do Fla me fez querer voltar ao futebol brasileiro, agora estou entre os melhores, rapaz, vou te falar, gostei demais da entrevista dele, mostrando o conhecimento do Flamengo, a grandeza do que é o Flamengo, e ele falou também sobre o interesse do Botafogo. Desde quando cheguei ao Gil Vicente, começaram a especular meu nome em outros clubes. Eu falei ao meu empresário para que me falasse somente o que fosse concreto. A única coisa que sei é que chegou o Flamengo com um excelente projeto que eu aceitei. Eu avisei a vocês, galera, de verdade, óbvio que tem a resenha entre os torcedores, mas o Flamengo não deu chapéu no Botafogo, porque o Botafogo se acertou com o empresário errado. O empresário que define a vida, a situação do André, se chama Juliano Bertolucci. E o Flamengo fechou com o Juliano Bertolucci. Após um oferecimento do Juliano ao Flamengo, José Boto gostou e levou o jogador barato, 1,5 milhão de euros. Flamengo só vai ter que dar 10% da venda futura para o Gil Vicente. Então, boa sorte ao André, que tem uma história linda pessoal e agora, se Deus quiser, vai ter uma história linda profissional com a camisa do Flamengo. Boa sorte, André. Toda a sorte do mundo, inclusive o André, ele, quem sabe, pode aparecer na lista de relacionados no jogo dessa quarta contra o Vasco da Gama, porque, informação que eu tenho, o André, de todos os jogadores do atual elenco, é o único que está, digamos assim, 100%, até porque ele estava no meio de uma temporada com o Gil Vicente. Então não será loucura se ele pintar na lista de relacionados para pegar o Vasco da Gama. Mas dando continuidade ao nosso vídeo, quem pode fazer o seu jogo contra o Vasco de despedida com a camisa do Flamengo é o zagueiro Iago. No meu último vídeo eu acabei esquecendo de mencionar isso. O Flamengo recebeu uma proposta do Orlando City para vender o Iago, só para vocês terem noção. O Iago hoje, ele tem 60% dos direitos econômicos ligados ao Flamengo e 40% do Volta Redonda. O Flamengo tem o direito de comprar mais 10% do Volta Redonda por R$500 mil. E o Flamengo recebeu uma proposta, o valor eu ainda não posso revelar, a pedido da fonte, do Orlando City. Só que seria uma compensação financeira e o Flamengo mantendo um percentual de direitos econômicos do atleta. O Iago ele tem contrato até dezembro desse ano. Daqui a 5 meses ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça ao término da temporada. E o Flamengo já sabe que não vai ter renovação de contrato. Ou seja, ou o Flamengo negocia agora, ou não vai conseguir negociar o jogador e vai perder o jogador de graça, um jogador valorizado. Entendeu por que ele não fica no elenco? O Felipe Luiz, digamos assim, não é muito adepto do jogo, do estilo de jogo do Iago. Já fiz essa analogia, essa comparação, óbvio, dentro das suas proporções, mas é basicamente o que aconteceu com o Fabrício Bruno. Grande jogador, nível seleção brasileira, mas na visão do Felipe Luiz não se encaixaria no estilo de jogo que ele pretende para os zagueiros nesse momento na equipe. Então, a qualquer momento, o Iago pode se transferir para o Orlando City. Eu acho que vai ser bom para todo mundo, para o Flamengo, que não vai perder o jogador de graça, para o Iago, que vai potencializar já as suas virtudes lá no Orlando City, que sabe trabalhar jovens, como é o Iago, e bom também para o Orlando City, que vai contratar um bom zagueiro. Pelo menos, eu acho que seria uma ótima para todo mundo. Sobre Marcos Antônio agora, galera. Muita gente me perguntando sobre Marcos Antônio, se o Flamengo desistiu. Não, o Flamengo não desistiu. Teve a situação do presidente do São Paulo, Casares, que foi afastado. Teve mudança agora na presidência. A informação que eu tenho junto a representantes do atleta é: o Flamengo precisa formalizar uma proposta. Já sabemos o desfecho da movimentação política no São Paulo. Agora o Flamengo formalizando uma proposta, a gente apresenta ao São Paulo. O Marcos Antônio, enfim, bateu sua meta contratual,
porque ele estava emprestado a Lazio, e agora o São Paulo vai pagar 4,2 milhões de euros por 80% desse atleta, em 4 parcelas com valores iguais, e a primeira parcela tem que ser quitada até agosto desse ano. Então o São Paulo tem tempo. Ou seja, o Flamengo, obviamente, vai ter que oferecer pelo menos o dobro desse valor para o São Paulo querer fazer negócio. Embora eu acho que o São Paulo não possa fazer um jogo duro assim, porque não vive uma situação financeira muito bacana, uma crise danada nos bastidores. Eu acho que, de verdade, eu entendo o torcedor do São Paulo ficar chateado, triste, até mesmo revoltado em perder um grande jogador que é o Marcos Antônio para o Flamengo, mas hoje o São Paulo não é rival do Flamengo no futebol brasileiro. O Flamengo está aqui em cima. O São Paulo é um grande time, respeito demais, mas eu não vejo São Paulo entrando nas competições brigando por títulos. Não sei o que vocês pensam, mas é basicamente a minha análise. E só para responder a vocês, não. O Flamengo não desistiu do Marcos Antônio. As conversas, digamos assim, com os empresários ainda estão em andamento. E olha, existe aí o grande debate, mudança de planejamento ou não, botar o time titular todo, o time principal todo contra o Vasco, chamar alguns jogadores. Eu acho que alguns jogadores podem até ser chamados, mas mudar todo o planejamento, tirar o Bruno Pivetti, tirar todo o Sub-20, eu sou totalmente contra. E o Arrascaeta, no meio desse embate aí nas redes sociais, entre torcedores do Flamengo sobre planejamento, o Arrascaeta postou o seguinte: o planejamento não te garante o sucesso, mas determina um caminho para alcançar os teus objetivos. Você nunca deve ter medo quando está fazendo a coisa certa. Eu entendi o seguinte: torcedor, é o planejamento. O planejamento foi feito, não tem que mudar o planejamento. Eu entendi dessa forma. É uma publicação dúbia, cada um tem a sua interpretação, eu interpretei dessa forma. E você, como que você interpretou? Eu interpretei desse jeito. O Arrascaeta está defendendo a manutenção do planejamento adotado no começo do ano. Vamos para as informações. Gonzalo Plata, de saída do Flamengo. Rapaz, eu vou te falar, hein? Isso tudo começou ontem à noite, domingo à noite. Várias pessoas me mandando mensagem, porque algum amigo do Gonzalo Plata botou num grupo, ou botou no status de WhatsApp, botou em algum lugar uma foto. Eu acho que a foto dizia: Plata, vou sentir saudade, alguma coisa assim. Começou aí. E aí, 10 horas da noite, na hora que eu tinha deitado na cama para dormir, porque eu tenho o hábito de deitar, botar o celular no modo avião e pronto, desaparecer. Quando eu ia botar o celular no modo avião, me manda mensagem. Inclusive gente que faz cobertura de Vasco, hein? Vene bomba, Plata tá de saída, não sei o quê. Beleza. Hoje, eu fui apurar. Teve festa de despedida? Sim. Teve festa com amigos? Teve. Teve isso tudo. Mas, gente, era a despedida da casa dele. Ele só está apenas mudando de residência no mesmo condomínio que ele mora aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, ele não está de despedida do Flamengo. E teve jornalista, assim, e aí eu vou ter que dar o nome, não tem jeito. O Rafael Cota, ele noticiou que, o Fred Soares postou: de acordo com informações recebidas e veiculadas pelo Rafael Cota, Gonzalo Plata fez nessa madrugada uma grande festa, que a fonte dele chamou de festa de despedida. Estaria o equatoriano de saída do Flamengo, entraria no negócio para que Paquetá viesse de volta para o clube. Gente, assim, o Plata não está de saída do Flamengo. Eu até fui dar uma apurada e lá no Flamengo falava: nem proposta teve. Então, como é que o cara está de saída, assim, de um dia para o outro? Então, não está de saída o Plata, tá? Por hora ele continua. Pelo menos essa festa foi despedida da casa dele e não do Flamengo ou do Rio de Janeiro. Ele está apenas mudando de residência aqui no Rio de Janeiro. É o que eu falo. Gente, olha só, na boa, eu não estou aqui para ficar avisando, falando, exigindo. Mas, assim, toma cuidado naquilo que você consome, né? Com todo respeito, mas você tem que tomar cuidado. O negócio tornou verdade. Em grupos de WhatsApp já estavam encaminhando como Plata de saída do Flamengo, pronto, já era, não sei o que mais, um atacante de saída. O Flamengo está fazendo liquidação, está vendendo todo mundo. Gente, calma, ele não está de saída. Repito, não é por conta dessa festa de pedida, tá? Ele pode sair daqui a um mês se o Flamengo receber uma proposta absurda e vender, mas ele não está de saída hoje, dia 19 de janeiro, às 3h47 da tarde, horário que eu estou gravando esse vídeo, tá bom? Vamos falar agora do planejamento. Existe aí um grande debate, ele vem aumentando. Se o Flamengo deve ou não mudar o planejamento. Vou trazer primeiro informação. Treino hoje, normal do Sub-20, segunda-feira pela manhã normal. Bruno Pivetti comandou. Não teve nenhum jogador do elenco principal treinando com essa garotada, que a priori segue o Campeonato Carioca, vai ser o time que vai jogar o clássico contra o Vasco da Gama na quarta-feira. No máximo, pode pintar aí alguns jogadores do elenco profissional, mas assim, não vai ter mudança no sentido. Fora Bruno Pivetti, fora a garotada, vem de novo o elenco principal, volta todo mundo. Não vai ser isso. Repito, pode pintar um ou outro jogador do elenco profissional para, entre aspas, reforçar essa garotada. Mas não vai ter mudança de planejamento. Não vai ter, tira todo mundo da garotada, tira Bruno Pivetti, volta Felipe Luiz, volta o elenco principal. Não vai ter isso. Isso seria uma mudança total de planejamento. Se você botar alguns jogadores do elenco profissional para disputar essa partida, não vai ser mudança de planejamento. Inclusive, isso já estava possivelmente no planejamento, que poderia pintar um ou outro jogador
durante esses 2 jogos, Vasco e Fluminense. Mas o foco principal é a estreia do Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 28, numa quarta-feira, contra o São Paulo. Esse é o foco do Flamengo. E esse será o foco. Informação também. Inclusive o treino deu uma certa atrasada, porque o Alfredo, que é o diretor da base, ele pediu para o Bruno Pivetti não iniciar o treinamento, marcado para, teoricamente, 9 horas da manhã. Deu uma certa atrasadinha por conta disso, porque o Alfredo pediu para segurar, para saber se vinha ou não algum jogador do elenco profissional treinar com eles, para reforçar o time na quarta-feira. E aí depois o Alfredo autorizou o início do treinamento, porque nenhum jogador desceu, digamos assim, para reforçar essa garotada. E agora a minha opinião. Eu vou repetir aquilo que eu venho falando aqui no canal e o que eu falei hoje no SBT. Não é para ter mudança de planejamento. O Flamengo hoje trata o campeonato estadual como um torneio de pré-temporada. O Flamengo, na verdade, é obrigado a tratar o estadual dessa maneira. O Flamengo tem Recopa, o Flamengo tem Supercopa, o Flamengo tem início do Brasileiro, o Flamengo tem início da Libertadores. Carioca é a última prioridade para o Flamengo e é assim que tem que ser. E é assim que o Flamengo tem que tratar. E assim vai ser daqui para frente. É porque o time sub-20 do Flamengo começou muito mal. Porque se tivesse indo bem, ninguém estaria discutindo. O Botafogo está botando o time sub-20 também. O Botafogo teve uma vitória, um empate, uma derrota. Alguém está reclamando? É porque o início da garotada, de fato, foi abaixo do esperado. A discussão não tem que ser a mudança de planejamento. A discussão tem que ser por que o sub-20 está indo tão mal nesse início de campeonato estadual. Embora eu já tenha dito aqui, o elenco do Flamengo tem média de 18 anos. Tem 2 jogadores hoje com 16 anos disputando o início do Carioca. Esse time do Flamengo não teve reforço de nenhum jogador do elenco profissional, como aconteceu em outros anos. Esse time do Flamengo não teve pré-temporada, não se preparou da melhor maneira possível para o início do campeonato estadual. E está enfrentando equipes que vêm se preparando há meses para esse início de estadual. O Volta Redonda, por exemplo, que venceu o Flamengo por 3-0, tudo bem, que a vitória foi condicionada muito em cima da expulsão do Carbone no início do jogo. Mas o Volta Redonda era o favorito. O Volta Redonda tem um bom time, inclusive é o melhor time das equipes de menor investimento no campeonato estadual. Não é nenhuma surpresa ou absurdo o Flamengo perder para o Volta Redonda. Gente, vamos alinhar as expectativas. Repito, o Carioca é a última prioridade e o Flamengo está certo em tratar dessa maneira. Para mim seria um absurdo se mudasse o planejamento. Absurdo. Sabe por quê? Ia mostrar que não tem convicção no planejamento, ia mostrar que não confia no Bruno Pivetti e na garotada, e ainda ia pôr em risco o elenco profissional. Porque os caras iam entrar em campo com apenas 5 dias de treino no campo. Vocês acham isso correto? Fica a pergunta aí. Então, seja racional, não seja passional. Ah, porque o Flamengo pode levar a goleada do Vasco na quarta. Que leve. Na quinta-feira, meu pensamento será o mesmo. Você vai ter 2 trabalhos, ficar chateado e desficar chateado por conta da derrota para o Vasco da Gama. Porque o Vasco é que está colocando o time principal no momento que ninguém imaginava. E está tudo bem. Cada um tem aquilo que merece. O Flamengo tem, repito, Recopa, Supercopa, Libertadores, Brasileiro. O Vasco tem o quê, gente? Tem início do Brasileiro, que vai brigar para ficar no meio de tabela. Tem Sul-Americana, que sei lá quando começa. Então, assim, cada um vai disputar aquilo que tem e que merece. O Flamengo não tem que disputar Carioca. Torneio de pré-temporada para o Flamengo. Concorda, discorda, pode comentar à vontade. Muito obrigado por você ter acompanhado o nosso vídeo até o final. Não esqueça de deixar like, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para ficar sempre importante e acionado nas últimas informações do Mengão, combinado? A gente vai encerrar essa edição por aqui. Muito obrigado mesmo. Até o próximo vídeo. Fui.